Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Grita assim comigo bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Alegrei-me quando me disseram. Oremos a Deus nosso Senhor agora, todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, maravilhoso e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso, meu Pai, de estarmos aqui, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa a tua obra, meu Deus, os ouvintes, ó Deus, que estão conectados conosco, meu Pai. Ó Senhor Jesus, Deus de mistério, Deus de unção, Deus de maravilha, opera grandes sinais de prodígio, meu Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. A larga distância, contempla os ouvintes, ó Pai, que estão aqui, Jesus querido, aqui conosco, conectado no programa A Voz da Cura Divina, meu Pai. Quantos irmãos e irmãs, ó Pai, que estão lá no estado de Fortaleza, a igreja primitiva, nosso irmão pastor Lideli, da cidade de Itapajé, de Fortaleza, meu Pai, nosso irmão pastor Erlo, da igreja primitiva de Iguape, meu Pai, nosso irmão pastor Marcelo, de São Paulo, do interior de São Paulo, também lá de Miracatu, meu Pai. Abençoa os teus servos, nossas igrejas primitivas, doutrina divina, meu Pai, lá do Espírito Santo de Taraná, meu Pai, onde está nosso irmão pastor João Epifânio, meu Deus. Ó, meu Deus, nosso irmão Francisco Costa, lá juntamente com nosso irmão pastor Francisco Costa, pastor Kelvin, lá de São Paulo, lá de Minas Gerais, Formiga, meu Pai. Ó Jesus querido, nosso irmão Francisco Costa de São Paulo, nosso irmão Lucas de São Paulo, nosso irmão pastor José Bento, juntamente nosso irmão pastor Donizete Marques, ó Pai, de Minas Gerais, das igrejas primitivas, doutrina divina lá, meu Pai. Nosso irmão pastor Davi Santiago, da igreja primitiva, doutrina divina de Salto, juntamente com os cooperadores lá de lá também, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta obra poderosa, qual o Senhor tem realizado, grandes milagres, grandes sinais de prodígio, meu Pai. Que lindo, meu Deus, é o poder do teu Espírito Santo. Que lindo, meu Deus, é o poder da graça divina. Dá glória a Deus, igreja, clame em alta voz, senão as pedras clamarão por vocês. Clame em alta voz, clama, não deixa a frieza espiritual tomar conta de vocês, não. Orianda, labassurianda, ó Deus poderoso, venha falar conosco, meu Pai, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus, da parte do Senhor nosso Deus. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, ó meu Pai, abençoa nossos irmãos também da igreja primitiva, doutrina divina, lá de Portugal também, Senhor. Também a igreja primitiva do Deus divina, lá da Suíça, meu Pai, está nossa irmã Marina lá, Portugal, nossa irmã Idel Rodrigues, ó Pai. Ó Senhor, abençoa essa obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que está empenhada na santificação do corpo, da alma e do Espírito, ó Deus. Orianda, labassurianda, venha curar os enfermos, meu Pai, venha resolver os problemas, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confirmando o milagre, confirmando a cura,
cura divina do teu Espírito Santo. Repreenda os demônios agora, repreenda a macumba, repreenda a feitiçaria, repreenda agora, saia Satanás, saia espírito imundo, saia agora, pelo sangue de Jesus, saia Satanás, saia pelo sangue de Jesus. Não adianta resistir o poder de Deus, o poder da oração. Saia Satanás, demônio de contenda no lar, contenda na família, está repreendido agora pelo sangue de Jesus. Ó Deus poderoso, venha falar conosco, meu Pai, através da tua santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Querida Igreja de Jesus, abra a Santa Bíblia, as promessas de Deus, no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Mais uma vez Deus me inspirou a pregar essa palavra. Glória a Deus. Uma palavra de alerta, de despertamento. Como diz Paulo, eu não me canso em pregar a vocês as mesmas coisas, para a segurança de vós. Glória a Deus, vai nos ensinar muito nesta tarde. Atenção, amada audiência de todo o Brasil e da terra que nos ouve no programa, pelo programa A Voz da Cura Divina. Esta aqui é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, da cidade de Franco da Rocha, da nossa sede mundial, daqui nas nossas igrejas primitiva, doutrina divina. Que Deus abençoe, irmãos ouvintes também, que estão também nos ouvindo pelo canal Defesa da Sã Doutrina, A Voz da Cura Divina. Pega as promessas de Deus aí agora, que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Pega a Santa Bíblia aí agora, em nome de Jesus Cristo, amados ouvintes e irmãos que aqui estão agora, que Deus vai falar aos nossos corações sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o do Espírito é o amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Grita, meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração agora o que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Fala conosco, Pai,
que a tua igreja te ouve, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração, e as palmas para Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, eis aí a palavra de Deus, uma palavra do Espírito Santo de exortação à igreja do primeiro século, e também uma palavra profética a todas as igrejas de Cristo de geração em geração. Aqui, meus irmãos, em Gálatas, na região da Galácia, com a ausência de Paulo, essas igrejas, Icônio, Derbe, Listra e Antioquia da Pisídia, começou a ser assediada, começou a ser atacada pelos falsos profetas. Havia, meus irmãos, umas guerras ideológicas por parte de palavras persuasivas dos falsos profetas. Havia guerras religiosas por parte de obreiros maus que dividiram a igreja primitiva, que saíram do meio do povo de Deus e fundaram o ministério sem estar na presença de Deus, fundando ministérios mundanos. E pelo outro lado, tinha a seita enganadora que sempre perseguiu Jesus e a sua igreja, desde a época de Jesus, antes da sua crucificação, perseguindo a obra de Deus. E era um tempo muito difícil. Então, com a ausência do apóstolo Paulo, ali, Paulo, onde ele fundava a igreja, ele alicerçava ali no ensinamento, na oração, na doutrina, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas as apostasias, meus irmãos, já não acontece, já não é de hoje. Todas as épocas houve apostasia. E com a ausência do apóstolo Paulo, alguns irmãos das igrejas da Galácia, Gálatas não é uma igreja local, Gálatas compreende Galácia, uma região que foi fundada em igrejas ali naquela localidade, Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia. Então aqueles irmãos começaram a ser atacados, assediados de várias maneiras. Primeiro, começaram a ser atacados pela seita de fariseu. Com a ausência de Paulo, surgiu alguns da seita de fariseu, vindo até mesmo lá de Jerusalém, que já perseguia a igreja lá, da igreja sede de lá. Da onde surgiu, dali saiu os missionários. E eles começaram ali a persuadir o povo, dizendo que o apóstolo Paulo não era o apóstolo da igreja, que o apóstolo Paulo era um deles que se rebeliou. Tanto que diz a Bíblia em Gálatas que Paulo defende o seu apostolado. E agora, com a chegada de Paulo ao retorno das suas viagens missionárias, ele se maravilha de ver a decadência daquelas igrejas, de ver o mundanismo tomando conta daquelas igrejas, de ver a contenda tomar conta daquela igreja, de ver a idolatria tomar conta daquelas igrejas, de ver a prostituição, o adultério tomar conta daquelas igrejas, sendo que ele pregou contra o adultério, sendo que ele pregou contra a idolatria, sendo que ele pregou contra a lascívia, porque naquela época as pessoas que se converteram ali, que se dedicavam aos templos pagãos de Diana, aos templos pagãos de Afrodite, que eram mulheres que faziam danças seminuas e até mesmo nuas ao deus pagão, que eles se prostituindo debaixo daquelas estátuas. Era o homossexualismo terrível. Muitos deles se converteram a Jesus e começaram a ser cristão fiel, mas alguns deles começaram a se apostatar e ficar com essas práticas dentro da casa de Deus. Por quê? Fora os fariseus, houve também um ataque do mundanismo por parte dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nico, compreende, conquistador. Laítas, povos. Conquistadores de povos. Eram homens mundanos, eram aqueles que saíram do meio da igreja primitiva, que não suportaram a sã doutrina. Obreiros rebeldes,
que se desviaram, obreiros que pecaram, que foram disciplinados por causa de adultério, por causa de rebelião, e não quiseram cumprir suas disciplinas, não quiseram aceitar a doutrina da porta estreita, e agora fundaram seus próprios ministérios, no seu próprio ego da porta larga. Eles até pregavam sobre Jesus, falavam sobre o sacrifício de Jesus, porém, era uma igreja mundana. E tinha aquelas guerras entre eles e os fariseus também. Então o que é que eles diziam? Glória a Deus, aleluia. Diziam que podia ser mundano, que existia liberdade, não tinha nada a ver ir para os esportes, porque naquela época tinha também esporte de tourada, tinha esporte também de corridas olímpicas, tinha jogos de dardo, os homens corriam nu em volta dos estádios, em oferenda aos deuses pagãos da Grécia. E todas essas coisas estavam acontecendo no meio do povo de Deus, sendo que Paulo dizia, emulações é pecado. O que vocês estão fazendo lá nos campos lá de jogos de touradas lá? O que vocês estão fazendo lá no meio das apostas lá? Eu ensinei que isso é pecado. Paulo, Gário e Aristarco, eles combateram o teatro. O que vocês estão vendo lá no teatro, lá dos crentes mundanos lá? Eu não botei a prova lá na igreja de Éfeso, os nicolaítas, que se diziam ser apóstolos, não são? Eu não avisei vocês que eles eram mundanos? Que eram crentes rebeldes? Tanto que eu ensinei vocês. E ele diz aqui, maravilha, porque tão depressa que passais daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas algum de vós inquietam, que perturbam, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente. Não se use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, começou ali esse mundanismo tomar conta por parte dos mundanos, dos rebeldes. Glória a Deus, que começaram ali a invadir a igreja. E Paulo, quando chega, se maravilha. E quando fala inquieta, porque Paulo, estou aqui para agradar a Deus ou os homens? Olha o que ele diz, usado por Deus. Porque persuadiu agora os homens ou a Deus? Ou procura agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo, quando chegou ali e viu aquele mundanismo, começou a disciplinar, pôr pastor de banco, excluir do ministério, começou a mandar os irmãos tomar vergonha na cara e ser crente de doutrina, de verdade, mandou largar o adultério, a prostituição, a lascívia, começaram a se opor contra Paulo. Que é isso? Com palavras fingidas. Ali começou a fingir, se vitimizar. Ah, não tem nada a ver usar uma saia curta, Paulo. Tem nada a ver usar um salto alto. Tem nada a ver dar uma dancinha, dançar. É o que acontece hoje. Estão atribuindo as culturas pagãs dos países, cultura e as danças dentro das igrejas. Trazendo os telão para dentro das igrejas. As igrejas pretas, fazendo as igrejas que antes era templo do Senhor, centro de cinema. Então Deus levanta e diga: eu admiro de vocês que aprenderam a doutrina pelos patriarcas desse ministério, que sangraram o joelho, que pregaram a doutrina. Agora se deixar levar por esses mundanos nicolaítas, fariseus hipócritas, sepulcro caiados. Palmas para Jesus, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo fica maravilhado, admirado de uma igreja de doutrina,
ali ser atacada por esses falsos mestres enganadores. Falou, ainda que nós, ou seja, porque vieram os falsos, dizendo ali que era apóstolo. O que ele fez em Éfeso lá? Eu não pus a prova lá, que vocês tinham que fazer a mesma coisa como eu fiz, como os apóstolos fizeram. Põe a prova. Mas chegaram lá dizendo que vieram de Jerusalém, vocês já começaram a deixar eles pegar coisa mundana aqui? Por que eles não disciplinaram? Porque deixaram eles. Sabe que sobre vocês sofrerão mais duro castigo, diz a Bíblia. A correção começa pela casa de Deus, diz a palavra. E eles começaram a deixar o mundanismo entrar. Por isso que Paulo agora é maravilha de vocês, ainda que nós mesmos, por exemplo, vinha obreiro de Jerusalém, então de igreja que for, pregador de verdade, seja maldito. Naquela época tinha muitos irmãos que eram usados em revelações, mas também tinha os falsos profetas, que eram usados em adivinhações, revelações falsas. Aí ele diz, se desceu o anjo aqui, porque naquela época, tinha os falsos profetas, como foi Elimás, um mago, que até falava de Deus, mas por meio de misticismo, sincretismo religioso. Vim com essas magias aqui dentro da igreja, dizendo que o anjo Gabriel veio transmitir uma mensagem, que mandou arrebatar você do céu ou no inferno, não sei quantas vezes lá. Ainda que vinha um anjo para dizer em nome aqui, não acredites que isso é falso. Isso não é de Deus. Isso é doutrina de demônios. Por isso que diz João, provai os espíritos, se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Temos que tomar cuidado, porque quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Isso está acontecendo também nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Igrejas que foram fundadas na doutrina do Senhor, por homens de Deus que já partiram, hoje estão sendo persuadidas por esses mundanos rebeldes. Como diz em Juízes 2, verso 10... uma geração que não conheceu a obra do Senhor e provocaram a ira de Deus servindo a Baal e a Balins. Baal é o deus pagão, Balins é o plural de Baal, muitos deuses. Estão agora trazendo a televisão, e a televisão disfarçada por meio da internet, com toda a sorte de heresia, enganando o povo. Com os cultos de fumaças. Como eram as danças promíscuas da sensualidade das deusas pagãs, hoje é através da sensualidade, através das saias curtas das igrejas. Eu falo isso para membros que são batizados, que tomam a Santa Ceia, que prega, dizendo que é profeta de Jezabel, não é de Deus não. Com salto alto, saia curta, pastores com calça agarrada, parecendo cowboy, todo sensual, dizendo que é homem de Deus, cobiçando a mulher do próximo, uma prostituição, um adultério terrível, divórcios, segundo o casamento. Ele diz, essas coisas não entrarão no reino do céu, porque é prostituição, é adultério. Jovens tudo desconcertado, passa a semana inteira fornicando, passa na mão do outro, depois vem cantar, vem pregar, falsos, hipócrita, rebelde. Assim era o evangelho dos nicolaítas que estava entrando em Gálatas. E Paulo ficou ali admirado deles, que era tudo ordinário, e de repente virou aquela baderna. Aí muitos ficou alvoroçado. Estou aqui para persuadir, agradar a Deus ou aos homens? Então ele estava ali para agradar a Deus, para agradar os homens, não seria servo de Cristo. Palmas para Jesus, meus irmãos. Aí por meio dessa revelação, dessa pregação, os nicolaítas começaram a fugir, porque eles não tinham respaldo com a palavra. Eram leigos, eram homens que se diziam ser homem de Deus, mas não tinha sabedoria da palavra. Aí depois agora vem os doutores da lei, aqueles que se dizia ser de Deus, dizia ser letrado, que parecia ter a doutrina do corpo. Aí agora começaram a contestar Paulo, como acontece hoje.
quando nós pregamos contra as pinturas de Jezabel, contra a mulher usar calça comprida, contra a televisão, contra o cigarro, a primeira coisa que eles falam, onde que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Eles contestam isso. A mesma coisa acontecia aqui. Aí Paulo, quando pregava aquilo, que eles começavam a contestar, ele falava assim: mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui ele já estava contestando os falsos profetas. Por quê? Os nicolaítas pregavam contra, até mesmo contra o judaísmo, as leis dos rituais e cerimoniais, da cerimônia do bode expiatório e emissório, chamado Yom Kippur, que todos os anos eles ofereciam-lhe sacrifício em perdão dos pecados para o povo de Israel, mas só que aquilo não era mais necessário, porque Jesus veio na terra, morreu na cruz do Calvário por nós, derramou o seu sangue, e agora o véu se rasgou. Agora é por meio de Cristo que nós, em oração, a oração chega ao Pai. Só que os fariseus debatiam isso, negando Jesus Cristo. Aleluia. E o que eles começavam a pregar? Começaram até a pregar a doutrina do corpo, porque pela lei também prega sobre a santidade do corpo, prega, está na Bíblia, está certo. Só que eles pregavam, mas não viviam o que eles pregavam. Por isso que muitas vezes Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata profeta. Está vendo? Porque os Jerusalém, Deus enviou muitos profetas da época antiga para exortar eles acerca do pecado. Eles mandavam matar os profetas. Nos tempos de Jesus, pregando, mataram Estevão. Era uma perseguição terrível. E agora, por parte dos fariseus, estão exigindo para que o povo ser salvo, não era pelo mérito de Cristo, mas sim pela lei de Moisés. Aí estava a idolatria ao patriarca Moisés, idolatria ao homem. Olha, para vocês ser salvos, vocês têm que circuncidar os seus filhos, vocês têm que seguir aqui o Yom Kippur, vocês têm que seguir aqui as leis cerimoniais do bode expiatório, do emissário. Vocês têm que guardar o sábado. Começou a pregar tudo aqui. Então estava essa bagunça também. Aleluia. No meio do povo de Deus lá, estava aquela confusão. Aí Paulo agora começa a combater aqueles falsos profetas. Aleluia. Paulo começa agora a pregar o que é a liberdade. Mas a liberdade que Paulo prega não é ser mundano como os nicolaítas, porque os nicolaítas usou uma forma de pregar a liberdade cristã, mas liberando eles fazer todo tipo de pecado. Embora pregava sobre o sacrifício de Jesus, tudo certinho para o povo, mas ali deixava o povo tudo mundano. Era uma guerra entre os fariseus, era uma guerra religiosa. Aí Paulo falou assim: não useis a liberdade cristã para dar ocasiões à carne. Aleluia. E ali começou a sabedoria de Deus, usar Paulo combatendo, era terrível, irmãos. Usado ali por Deus, combatendo aqueles falsos profetas enganadores. E os falsos profetas fariseus começaram ali a exigir a lei. E Paulo diz: aquele que guardar a lei está debaixo de maldição. Mas qual a lei? A lei da cerimonial, a lei dos rituais. Por quê? Na antiga aliança, como tinha esse ritual, tinha que levar o bode emissário expiatório até o sumo sacerdote. Até o sacerdote e o sumo sacerdote e o profeta. Por quê? O Espírito Santo habitava na arca. Agora o nosso Deus é onipresente, mas o Espírito habitava na arca.
Então, através do ritual do emissário expiatório, o expiatório levava o animal até o expiatório, que expergia o sangue, expergia até a tampa da arca da aliança. E ali o espírito que estava sob a arca, o sangue do animal cobria simbolicamente o pecado do povo. E simbolicamente o sacerdote, ele transmitia o pecado do povo de Israel simbolicamente para o emissário, o bode emissário, e era solto para fora do arraial, e ele morria lá, simbolizando, tirando o pecado do povo. E o espírito que habitava na arca trazia a revelação para o sumo sacerdote, o sacerdote transmitia para o profeta, e o profeta transmitia para o povo que Deus tinha para falar. Aleluia. Então eles estavam com esses rituais, negando o quê? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Por isso que Paulo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, usado por Deus, ele fala agora aqui, onde chegamos no 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por que andai em espírito? Quem anda com o Espírito Santo não é enganado por falsa doutrina. Quem anda com o Espírito Santo, ele lê a Bíblia e entende. Quem anda com o Espírito Santo, ele tem poder de Deus para discernir os espíritos, a revelação, a profecia. Quem anda com o Espírito Santo é aquele que obedece à doutrina. Por que aqueles mundanos estavam sendo enganados? Agora eles foram enganados pelos nicolaítas, depois começou a ser enganados pelos fariseus, porque eles não tinham Espírito Santo, porque estavam mundanos. E a Bíblia diz que em Atos, me falhou o versículo, o capítulo, que o Espírito Santo só é lhe concedido para quem obedece. Então, como que até o Espírito Santo ele não obedecia a palavra? Não obedecia a Deus. Então, Paulo sendo usado por Deus, quem anda no Espírito Santo, não anda na concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo descontrolado, aquele que não tem o seu domínio próprio. Embora o desejo do pecado venha, mas quem tem o Espírito Santo, corrige, tem domínio. Porque a carne cobiça contra o Espírito, porque a carne vem desejar para você adulterar, para você fornicar, para você fazer todo tipo de pecado. Mas quem anda no Espírito fala que não, porque diz Paulo, sujeito a resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E o Espírito contra a carne, esses se opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, e não está debaixo da lei. Qual lei que está falando? Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo dessa lei da circuncisão, que era uma operação genitália que eles estavam obrigando a fazer. Por isso que Paulo aqui chega a falar de uma forma mais dura. Vocês deviam ser cortados. Você sabe o que quer dizer cortado, que ele quer dizer ali? Que eles estavam exigindo a operação genitália dos homens, e um fardo pesado, e para fazer, você devia ser cortado. Sabe o que Paulo está querendo dizer para ele ali? Que eles faziam só operação genitália. Era melhor que capasse eles. Eles estão exigindo o povo, vocês tinham que ser capados, falando para os homens lá que exigiam essa lei. A autoridade, porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Está vendo? Então quem está no Espírito não está digno a essa lei do ritual mais. Por quê? Antes o Espírito habitava na arca, mas com a morte e ressurreição de Cristo, como diz João 12:32, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. O véu se rasgou, o Espírito que descia sobre a arca, que estava sobre a arca, agora é liberto. O véu se rasga sobre Jesus,
Ele abriu as mãos, e no dia do Pentecoste, o Espírito foi derramado sobre a igreja, o poder do Espírito Santo, e não tem mais tempo. Hoje nós que guardamos a santificação do corpo ao Espírito, o Espírito Santo faz morada em nós, não mais na arca, mas sim em nossos corações, que guarda a doutrina do Senhor. Então quem guarda a doutrina de Deus tem o Espírito Santo. Não precisa mais de rituais. Não precisa mais de guardar essas leis do ritual. Mas a lei da santificação do corpo nós guardamos, sim. Do corpo e alma e espírito. Mas não somos falsos, não, hipócritas, porque não adianta guardar o corpo e não guardar a língua. Andar no meio de fofoca, de fuxico. Não adianta guardar o corpo e não guardar a santidade. Ficar na prostituição, na lascívia, porque não vai dar o reino do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Então Paulo agora combate os nicolaítas e os fariseus. E agora combate aqui eles. Porque as obras da carne são manifestas, quais? Prostituição. Porque naquela época tinha tanto prostituição ritual e a literal, que é a sexual. Por isso que Paulo prega lá nos Tessalônicos, que Deus é vingador aos pecados de prostituição e adultério. O que eles estavam fazendo, os nicolaítas, era uma prostituição espiritual, um adultério espiritual, liberando o divórcio, o segundo casamento, liberando as irmãs usar pintura, usar brinco nas orelhas, pintar o cabelo. Isso é um adultério espiritual, porque você está adulterando o original. Está vendo? Deus poderoso. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 35? Tirai os brincos das suas orelhas, que são deuses estranhos. E aqui Paulo combate o quê? A idolatria. Se é idolatria, como você vai usar brinco na orelha, que é idolatria de Deus estranho? Como que você, sendo uma serva de Deus, vai usar brinco na orelha? Se é Deus pagão. Ei, minha irmã? Como você vai usar uma saia curta, uma roupa sensual, se Deus condena o adultério, que só cobiçar a mulher já adulterou com ela? Ei, meu irmão? Ei, minha irmã? Está vendo? Paulo estava pregando aqui a segredo dessa doutrina. Paulo estava pregando sobre as pinturas. Esse homem não se expõe em costume que na lista usar, porque somos romanos. Porque os romanos, as culturas deles eram o quê? As danças promíscuas. Tanto lá que lá em Tiatira, quando aquela mulher se converteu a Jesus, era a mulher que fazia roupas para os reis, para as mulheres Afrodita, no tempo de Afrodita, roupas finíssimas, cara. E ela aceitou Jesus e abandonou todas aquelas práticas. E o diabo depois usou uma jovem usada por Satanás, com a persuasão. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo pregando a doutrina, o diabo levantou: eis aí o homem da salvação, que prega o evangelho verdadeiro. Está cheio desses. Quando ele não pode derrubar você de frente, ele vem com a bajulação, com a falsidade, batendo nas costas. Ou você é varão de Deus, você é de doutrina, mas ele mesmo não vive doutrina, gosta de doutrina, coisa nenhuma. Ai daqueles que do bem faz o mal e do mal faz o bem. Estão usando a televisão, os telão para falar de doutrina, falar até mesmo dos antigos homens de Deus que pregou contra isso, que está acontecendo hoje. Ai deles que do mal estão usando as pessoas que fez o bem, diz Isaías. É aquilo que Jesus falou: hipócritas, sepulcros caiados, raças de víboras. Palmas para Jesus, meus irmãos. Isso aí é usos e costumes, é a linguagem dos nicolaítas. Dos pastores mundanos, cabeludos, que tem 2 ou 3 mulheres. Os pastores jogadores de futebol, está aqui, seus rebeldes, seus mundanos. Paulo pregou aqui contra as disputas. O que mais tem nos futebol? É disputa.
disputando time A, time B, campeonato A, campeonato B, porque Paulo já pregou contra isso, porque naquela época tinha as disputas nas touradas, dos Jogos Olímpicos daquela época. Paulo era contra. É por isso que a igreja primitiva era perseguida. E por que a igreja primitiva era perseguida? Porque não se uniu com o estado da política. E quando a igreja se uniu com o estado da política, aonde vem a decadência? Veio o período das trevas, que entrou as imagens, esculturas, os templos pagãos ao deus Mitra, aos dias de finado, aos dias de comemoração de Natal, quando entrou a apostasia, quando a igreja se uniu com a política romana. Por isso que toda igreja que se une à política, ao divórcio, televisão, está derrotada. Palmas para Jesus, meus irmãos. Então está aqui emulações, disputas que tinha. E esses pastores que se diz ser de Deus, é o que diz a Bíblia: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, está longe da doutrina, seu rebelde. O dia do juízo aguarda vocês, porque vocês conhecem a verdade. E a Bíblia diz que é melhor que não conheça a verdade do que conhecer e não obedecer. Emulações aí, jogando futebol, disputando corrida, jogando na loteria. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Palmas para Jesus. Iras, pelejas, disputas, essas contendas na internet, no YouTube aí, um canal mandando direta para o outro, um brigando com o outro, se diz ser de doutrina, brigando com o outro, um mandando recadinho para o outro. Isso não é de Deus. Que testemunho de crente é esse? Quando você quer pregar contra o pecado, meu irmão, você prega contra aquela vaidade, contra aquele pecado, os que é de Deus vai te ouvir, e aquele falso profeta vai ser desmascarado pela sua pregação, usado pelo Espírito Santo. Esses debates para ver quem prega maior, é um time do pós-tribulacionista e outro time do pré-tribulacionista. Ira, peleja, disputa, isso são crentes que não andam no Espírito. Porque aquele que anda no Espírito, ele não está nem preocupado como vai ser a vida de Jesus, se vai ser antes ou depois. Ele está preocupado que Jesus vai voltar e ele vai subir com ele. Aleluia. Palmas para Jesus. Esses crentes que não têm o Espírito Santo, está mais preocupado com o anticristo da besta do que com o próprio Jesus Cristo, nosso Rei. Aleluia. Envolvido com teorias de conspirações. E por causa disso tem gerado contenda. E a Bíblia diz que nosso Deus não é Deus de confusão, nem de bagunça. Aleluia. E essas disputas desses crentes fazendo debates, dizendo que é debates teológicos. Que está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz o quê? Em Titos 3, verso 9, não entre em questões loucas acerca das genealogias, porque são coisas inúteis e vãs. Evangelho não é para se discutir, sim para pregar. Palmas para Jesus, meus irmãos. Dissensões, contenda, divisões. Hoje não se tem mais pregações da palavra. Os púlpitos estão um verdadeiro ringue, um soltando direta para o outro. Irmão, não consagra mais seu joelho em pegar a Bíblia e orar. Senhor, Espírito Santo, fala com a sua igreja hoje. Não, é pastor atacando um ao outro, preparando o sermão, estudando o sermão, como atacar aquele irmão, como atacar aquela irmã. Ele ouve a pregação aqui hoje, aí ele estuda uma pregação para rebater aquela outra. Porque são soberbos, não tem o Espírito Santo. Aleluia. Deus é contra o soberbo e dá graça somente aos humildes. E o que a Bíblia diz? Quando tiver essas coisas, fuja dela, povo meu. Aleluia. E os que são verdadeiros, que estão
muitas vezes congregando em templos assim, estão sendo desprezados, estão sendo caluniados, encostados. Mas é o que a Bíblia diz: quando forem desprezados pelos homens, o Senhor te acolherá. Está sendo desprezado nessas igrejas que pregam a doutrina? Deus levantou a igreja primitiva do Deus divina para te acolher, profetas de Deus da última hora, para pregar a doutrina do Senhor. Aqui você tem liberdade para pregar a doutrina. Aqui nessa igreja vocês têm liberdade. Vocês vão ser disciplinados se vocês não pregar a doutrina. Ficar passando a mão no pecado aqui é cortado mesmo. Aqui quem pregar é a doutrina. Pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra o mundanismo. Pastor, aqui tem que ser oração e jejum, que não Deus revela. Tocar Santa Ceia em pecado aqui cai endemoniado. Porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, essa luta contra esses demônios enganadores já não é de hoje, meus irmãos, já desde a época dos apóstolos. A luta contra essas igrejas mundanas, heresias, é o culto da rosa, né? É o culto da vassoura. É o culto da vassoura mesmo, que são verdadeiras, não são pastoras, são bruxas. Bruxa que gosta de vassoura. Mas a espada de Deus quebra essas bruxas agora. Aleluia! Glória a Deus. Essas heresias do diabo. É culto da rosa ungida, é culto do sal grosso. Trazendo os argumentos da macumba para dentro da casa de Deus. É o culto do caicai, do tei-tei. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios. Aí os falsos profetas querem usar seus argumentos. Mas Pedro expulsou o demônio usando a sombra. Mas sim, ele usava a sombra, demonstração de poder. Mas para expulsar os demônios, Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Fora disso não é Deus, é Satanás. Cautelai dos falsos profetas, que se possível enganaria até os escolhidos com grandes sinais de prodígios. Se possível enganaria até os escolhidos. E para enganar os escolhidos, o que ele faz? Usa até mesmo crentes que parecem ser de doutrina, como os outros fariseus aqui nas galáxias. Parecia ser de Deus, parecia ser de doutrina. Mas o que eles faziam? Estavam rejeitando Jesus e atribuindo a exaltação a Moisés, a lei. O que acontece hoje? Muito parecido com os crentes religiosos, que estão idolatrando a placa da igreja, a placolatria, que estão idolatrando os seus patriarcas, os seus fundadores, dizendo: ó, igreja, aqui nessa igreja, se não vir aqui, vai para o inferno. Idolatria, isso é pecado, isso é egoísmo. A Bíblia diz que assim: aquele que é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha o que está acontecendo com muitos que batiam no peito, se exaltavam, criticavam muitos irmãos, que a igreja é do diabo, que tem irmãos remanescentes lá, que era de Deus, que eu conheço muito bem, que estão em pé até hoje. E olha a situação de muitos hoje lá. O mundanismo que entrou, matou os profetas de Deus, escorraçando, saiu caluniado. Olha o que está acontecendo agora. Olha aí, Deus. Que Deus abate o soberbo, meus irmãos. E tem pessoas que ainda ficam assim. Se você exalta um ministério A ou B, seja quem for, dizendo que a salvação só está ali, você sutilmente está fazendo igual os fariseus, desmerecendo o sacrifício de Jesus e atribuindo a placa do ministério. Não foi a placa do ministério, o pastor A, B, que morreu na cruz por você, não. Quem morreu foi Jesus. Paulo combateu aqui a idolatria. Você se vê lá no mundo, quando morre jogador de futebol famoso, atores famosos,
Eles fazem lá a estátua, a lembrança dos homens tal lá. Assim começou a decadência nos tempos primitivos com a morte dos apóstolos. Mas Paulo alertou: cuidado com a minha partida, surgirão entre vós lobos devoradores. Aleluia. Que não terão pena das ovelhas de Cristo do meu rebanho. A igreja de Deus naquela época avivada, mas com a morte dos apóstolos, e começou os ataques desses rebeldes. Depois veio o período das trevas. A igreja se aliançou com a política romana. Dali começou com a suposta conversão do imperador lá. Aí começou lá entrar idolatrias, imagens de escultura. Começou a fazer imagem de Jesus, imagem dos apóstolos. E o vaidade e a idolatria foi entrando aos poucos. A mesma coisa é agora. Morre servo de Deus, vai entrando memorial A, memorial B. Coloca roupa A, roupa B, isso é pecado, isso é idolatria, não pode. A Bíblia diz: nós lembramos vossos pastores, qual ensinaram a palavra de Deus, sim, mas as suas pregações, as suas orações, como está na Bíblia. Paulo partiu, os apóstolos partiu, mas está escrito que na Bíblia, as suas orações e pregações. Aleluia. Isso está errado. Deus está cobrando de mim uma revelação qual eu não entreguei, que eu devia ter entregado há muito tempo. Quando eu comecei a passar as revelações para a igreja, e essa revelação não passei, eu paguei um preço muito caro. Passei até por enfermidade por não entregar essa revelação. Que está se cumprindo, foi uma das últimas. Que Deus me mostrou. Agora eu posso falar o nome. Deus mostrava assim, na igreja onde eu congregava, sede grande, uma estátua muito grande do nosso irmão saudoso, missionário das Miranda. Aquela estátua de mão aberta e multidão de pessoas ali, ajoelhado perante ele. E do outro lado Deus mostrava a minha fraca pessoa, pregando a palavra, dizendo: é aqui, irmãos, a porta estreita. O servo de Deus descansa no Senhor. Isso aí não é ele não, isso é um enganador, está enganando vocês. Aí foi quando Deus falou comigo assim: ó, meu servo, está vendo eles? Estão apegados à placa e ao meu servo. E eles vão ficar e vão perecer e vão sofrer. E Deus me usava ali pregando, eles começavam, alguns deles saíam e vinha ao encontro da palavra. Aleluia. Então, aí, pouco tempo agora, surgiu isso daí que vocês estão vendo. Isso é um cumprimento da palavra de Deus. Tenho admiração por esse homem de Deus, qual partiu, foi um profeta de Deus, um ungido de Deus, que pregou e viveu a doutrina do céu. Mas essas coisas não podem, isso é errado. Por quê? Não estão andando no Espírito. Porque se esse povo andasse no Espírito, não estava pelo descontrolamento da carne. Os sacerdotes transgridem a minha lei. Não discerne mais o santo do profano, o precioso do vil. Meus irmãos. Mas isso é tempo do fim, irmãos. É sinais da volta de Jesus. E quem tem o Espírito Santo não se vangloria, não anda com exaltação, não. Aleluia. Quantos obreiros exaltados, soberbos, não aceitam a repreensão, querem ser bajulados, querem ser reconhecidos, né? Quem tem que ter o reconhecimento na igreja é Jesus. O milagre quem faz é Jesus. Quando o missionário Hermes nos ora, que os milagres acontecem, não é só ele que ora, é a fé de toda a igreja orando com ele. Só querem vir quando é o culto do missionário Emerson Nunes, quando é outro irmão não querem vir. Isso é idolatria. Se o Emerson Nunes cair, você cai também. Tem que pegar em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo ensinou as Galácias, e o Espírito Santo que usou Paulo está me usando para falar com todos nós nessa tarde. E as palmas para Jesus, meus irmãos.
Então aí está, irmãos, a palavra de Deus que nos ensinou. E está nos ensinando. Essas coisas semelhantes acerca das quais vos declaro que antes eu vos disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Heresias, invejas, que tem de crente invejoso. Ele não se alegra em ver a exaltação do seu próximo. Ele tem inveja, até próprio irmão tem inveja da própria irmã. Irmã inveja da própria irmã. Se Deus dá uma bênção para o irmão, uma casa para a irmã, não fala literalmente, mas no seu coração está tendo inveja, porque o diabo está falando, porque não anda em espírito. A inveja brotando no seu coração faz com que o Espírito Santo se afaste. Aí você vem a frieza espiritual, você não tem ânimo de vir para a igreja, tudo você murmura, tudo você acha que é ruim, tudo, ninguém para você presta. É tudo assim, porque a inveja entrou no coração, o diabo. A inveja causa divisão no lar, divisão na família, divisão na igreja. Inveja. A inveja é uma enfermidade espiritual, carnal, infernal, que prende a alma do indivíduo e lança no inferno todos aqueles que obtêm. Crente não pode ter inveja, não. Quando ele vê um irmão ser usado por Deus, ele se alegra. Por isso que Jesus falou: raças de víbora, fariseus hipócritas. Por quê? Quando Jesus pregava, eles ficavam ali campando, esperando uma brecha de Jesus. Por isso que Jesus comparou eles como raças de víbora. Por quê? Raças de víboras é uma serpente que fica no deserto escondida na areia. E quando sua vítima passa, ela ataca com seu veneno e é fatal. Assim são os invejosos. Assim são esses homens maus. E está cheio deles na internet. Está cheio deles por aí. Eles ficam de campana esperando com o seu veneno. Quando vê um homem de Deus pregar doutrina, ser usado por Deus, em vez de se alegrar, ele torce para a queda daquele irmão. Quando aquele irmão tem alguma queda, alguma coisa, ele se alegra. E começa a destilar com o seu veneno, falar as coisas mal daquele irmão. Começa a matar os profetas de Jerusalém, terra que mata profeta, matando os profetas de Deus. Coisa que o homem já se humilhou, já pediu perdão, Deus já restaurou. Ele está relembrando o passado para querer abater a fé dos irmãos. Está vendo? Mas no dia do juízo vão prestar conta diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala: tapa os seus ouvidos de ouvir essas coisas mal desses homens, que são soberbos e ruins. Palmas para Jesus. Homicídios, homens assassinos, matadores de aluguel. Mas não é só esses não. Está cheio de homicida dentro da igreja, matando as almas. Mas não é pregando doutrina não, matando as almas, matando a igreja com o mundanismo, matando a igreja desprezando os irmãos de doutrina, matando a igreja com as telas, com os telões da igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Coisa terrível, irmãos. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, dá uma água para ele. É coisa terrível. Glória a Deus, aleluia. É uma coisa terrível, terrível mesmo, irmãos. Mas Deus está cobrindo vocês que são fiel a Ele com o teu sangue. O diabo quer pôr enfermidade nos irmãos para não ouvir a pregação, né? Mas Deus está livrando você, meu amado irmão. Fique em paz. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, então homicídios, pessoas que são rancorosas, que guardam ódio no seu coração, são homicidas. É o que a Bíblia diz. Você nunca matou ninguém, mas se você guarda mágoa no seu coração, se você não ama, se você não perdoa, porque você não anda no Espírito, você está em vão na igreja.
Aquele que não ama seu irmão e guarda mágoa, ele é o homicida, diz a palavra. Palmas para Jesus. Bebedices, glutonarias, pastores beberrão, que estão querendo liberar até o vinho, dizendo que uma dosinha não tem nada a ver. Paulo já combateu aqui, porque esses mundanos já tinham naquela época já. Aí ele diz, um pouco de fermento levedo o quê? A massa toda. Cuidado que esses falsos profetas, irmãos, são usados por Satanás, sinagogas do diabo, esses enganadores, filhos de Satanás. Cuidado com eles. Aleluia. Então, irmão, então o que é ter o Espírito Santo? É só falar em língua? Não. É só profetizar? Não. É só pregar? Não. Ter o Espírito, andar em Espírito Santo é pagar conta em dias. Não ser caloteiro. Ser um homem pontual. Um homem e uma mulher de palavra. O homem que anda certo com as suas coisas faz parte do teu Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é lá dentro da tua casa com a sua mulher. É lá no banheiro. É ter o Espírito Santo. É lá no seu trabalho. No meio dos seus amigos, não tem nenhum crente, você fazer diferença lá. É ter o Espírito Santo. Que no meio de todo, em cima desse contexto, fala assim: inveja, idolatria, adultério, prostituição. Se opõe contra tudo isso que está no Espírito. É ter o Espírito Santo. Aleluia. A evidência do homem ter o Espírito Santo é o homem ser santificado no corpo, na alma e no espírito. É ter amor do coração. O que é ter amor? O amor que Paulo está falando aqui, porque os nicolaítas, mundanos, era muito carismático. Ele tinha palavras persuasivas para enganar o povo. São persuadidos. São carismáticos. São pessoas que têm palavra, que cativa você, faz você mudar de ideia rápido. Mas quem anda no Espírito não é enganado não. Porque diz João, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque do mundo sai, o mundo os ouve, mas nós somos de Cristo e ouvimos a voz de Deus. Aleluia. Gozo, o que é a pessoa ter gozo? É uma pessoa que anda alegre no Espírito Santo. Uma pessoa que anda alegre com Deus. Uma pessoa espiritual. É a pessoa que tem gozo, com o pensamento dele. Só é santificação, só é oração, só é ganhar almas para o reino da glória. Pessoa que tem o Espírito Santo. Paz, uma pessoa que tem paz. O mundo está desabando. Está tendo contento, está uma guerra na família, mas ele está tranquilo. Ele está em paz. As pessoas vêm até lá, oi, aconteceu isso, oi, está acontecendo aquilo, está uma coisa terrível. Ele está em paz. Porque ele tem o Espírito Santo em sua vida. Diante das tribulações, ele tem paz. Nada, ele está sendo ameaçado, ele está em paz. Estou ameaçando e põe ele de banco. Ele está em paz. Aleluia. Ele está em paz, ele está tranquilo. Tem bondade. Tem longanimidade, o quê? Paciência, é paciente. A pessoa vem brigar com ele, ele está paciente, está desviando. Está se afastando do mal. A pessoa grita, xinga ele, vem ele revidar, ele chora. Pede a Deus misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, dessa vida. Salva ele, salva ela. É esse. É imitador de Cristo. Jesus, quando estava sendo chicoteado, ele fala assim: Pai, perdoa que não sabem o que fazem. Como foi os crentes de Antioquia, que parecia com Cristo, porque andava como Cristo, falava como Cristo. Aleluia. Benignidade, o que? Benignidade, um homem benigno, uma pessoa que é boa, uma pessoa que está sempre bom,
sempre disponível a fazer, a praticar o bem. Pessoa benigna, bondade, pessoa amorosa, bondosa, que tem bondade. Fé, uma pessoa de fé. Ela está ali no desespero, está desempregado, ou morreu alguém da família, ou está com problema. Ele está com fé que Jesus vai curar, ele tem fé que Jesus vai ressuscitar, ele tem fé que Deus vai abrir a porta do emprego para ele, ele tem fé que Deus vai batizar ele com fogo, com o Espírito Santo, para ele orar, para ele pregar a palavra de Deus. Ele tem fé e tem temperança diante dos fariseus, porque Paulo aqui tinha que ter temperança, porque ele estava cercado pelos fariseus, pelos nicolaítas e pelos povos que foram persuadidos pelos espíritos enganadores, estava contra Paulo. Então ele está dizendo, temperança. Aleluia. Então é isso, é ter o Espírito Santo. Aleluia, você falar em língua, profetizar, não estou desprezando os dons de Deus. É uma evidência, é uma das evidências em ter o Espírito Santo. Mas a raiz que dá fruto para você discernir se a língua, se a profecia, se a revelação é de Deus, está aqui, ó. Nesse daqui, ó. Temperança, paz, amor, fé, caridade e mansidão. E as palmas para Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Quem recebeu essa palavra no seu coração, diga assim: obrigado, Jesus, por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Obrigado.